Senhor nosso Deus, nós queremos estar te agradecendo, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que pelo sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, por ter nos unido aqui em Cristo, Senhor, feito a tua igreja e podemos estar aqui compartilhando um com os outros, Senhor, nos exortando, nos ajudando a estarmos crescendo na tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor continue a obra que já começou nas nossas vidas e que possamos estar crescendo cada dia mais, Pai, para estarmos dentro da expectativa que o Senhor tem para conosco. Peço que o Senhor nos dirija hoje, nos abra a mente, possamos entender a Tua palavra, Senhor, e possamos estar crescendo na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Bom, nós temos vindo aí na questão do estudo dessa parte de algumas atualidades, né, envolvendo o judaísmo, o islamismo e o cristianismo nos dias de hoje. A gente está entendendo um pouquinho mais sobre o nosso contexto atual. E no finalzinho da aula passada, nós comentamos ali um pouco a respeito Nós falamos um pouco do povo de Israel, né, do que veio desde a formação do cativeiro, né, e tentando entender um pouquinho como é que foi esse período intertestamentário, né, da vinda desde que o povo voltou do cativeiro para a terra de Israel, né, e até o ponto em que Jesus veio, e toda aquela relação que Jesus teve com os fariseus, até com os saduceus, e aqueles embates que Jesus teve ali, e tudo que estava acontecendo, né. Nós vimos ali que Israel passou por algumas crises, né? Algumas crises grandes. A primeira crise foi a crise da questão do povo ter sido levado cativo. E era um povo que estava fechadinho ali com a Bíblia, com a Torá, com as coisas, com os sacrifícios, com o templo, um povinho que não se relacionava com outras pessoas ao redor. De repente foi levado para o cativeiro e perdeu o templo, perdeu o sacrifício, foi levado com uma outra cultura, com um povo diferente, né? Não podia mais exercer, não tinha mais sacrifício, não tinha mais perdão pelos pecados, entre aspas, né, daquilo que eles faziam, e de repente eles foram contrastados ali com aquilo, e foi um choque, né? Logo depois, quando foi passado o tempo, depois de toda essa influência externa que eles não tinham tido até então, né, se você for pensar que quando eles entraram ali na Terra Prometida, houve uma série de blindagens que Deus fez, né, para que exatamente eles não fossem comprometidos com os povos que estavam ali, né, que eram povos cananeus, que faziam uma série de rituais e de coisas, sacrifícios de crianças, e uma série de coisas, e o povo foi blindado exatamente para que eles não convivessem com aquelas pessoas, não casassem entre eles, e não fossem contaminados ali por aquilo, né. Mas mesmo assim, né, eles acabaram pecando, errando, né, se afastaram de Deus e foram. E depois, quando eles voltaram de lá e passaram de novo a conviver ali em Israel novamente, eles passaram por um outro contexto. Quer dizer, eles chegaram numa terra liberado pelos persas, né, e os persas ali chegaram e vocês podem ficar aqui, ter a sua religião, monta aí seu templo, ajudaram o povo de Israel a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, a começar a fazer o templo, mais ou menos, reconstruir ali o templo, começaram a fazer os sacrifícios de novo ali no começo, e eles podiam estar vivendo ali. Só que eles estavam vivendo, de certa forma, como uma cidade-estado da Pérsia. Eles eram tutelados ali, né? Tinham que prestar impostos, tinham que prestar contas para os persas do que estava acontecendo, né? Quer dizer, logo depois disso, mais ou menos em 300 e pouco, veio Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande veio, grego, né? Tomou ali. Alexandre viveu pouco tempo, viveu uns 30 anos, não foi uma idade, muito tempo de vida, ele morreu cedo, e logo depois que ele morreu, o império dele foi dividido em 4. Né? E tem essa profecia lá em Daniel, né, que fala que o reino ia ser dividido em 4 reinos diferentes e coisa e tal, e foi. E o Estado de Israel passou a ser então dominado ali pelo setor dos gregos, que era relacionado com Alexandria, né, dos gregos. Então o povo de Israel passou a conviver com a filosofia grega, começou a conhecer a arquitetura grega, os filósofos gregos, a ser influenciados, o idioma ensinado para as crianças era o grego, né? Então começou a ter toda uma influência ali, que foi uma influência forte, que a gente chamou isso de helenismo, né? E eles começaram a ser influenciados, então não foi a mesma coisa, né, de voltar para Jerusalém, voltar para o templo e falar assim, agora nós vamos ser a nação escolhida. Porque ficou sempre aquela questão,
Nós somos um povo que fomos um povo escolhido, um povo separado por Deus, e havia uma aliança relacionada com isso. E o nosso objetivo, então, era ser o povo que ia estar relacionado com as outras nações e com os outros povos. E disso daí nós iríamos, então, ser se apresentam uma vitrine de Deus para os outros povos. Tá? Então, tudo isso, de certa forma, quando eles voltaram, ele fala assim, mas e agora que nós vamos ser a vitrine para o mundo, né? Nós vamos ser sacerdotes, nós voltamos para o nosso templo, voltamos para o nosso espaço, o que vai ser de nós agora? Só que aí veio os persas, os gregos, né? Até que apareceu, no finalzinho ali no ano 200, mais ou menos, né? Quando passou do período da parte dos Ptolomeus ali para os Sassâcidas, os Ptolomeus eram os egípcios, né? Na parte de Alexandria, de egípcios. E depois o domínio passou para os sírios, que era um segundo, né, bloco daqueles dos gregos de Alexandre, mas eram dominados pelos sírios. E o que aconteceu? Esses gregos que ficavam ali na parte da Síria, do Líbano hoje, da Síria hoje, né, eles resolveram realmente implementar. Falaram, não, agora esse povo judeu vai se tornar helênico mesmo, vai ser grego. Né, vamos implementar, não aceitamos mais que eles tenham um templo, que eles vão fazer. O que eles fizeram? Vamos colocar aqui. O Seleucida aqui, né? Foi nessa parte do Seleucida, né? Então, nessa fase, o que aconteceu? O rei da época, ele falou assim, nós vamos sacrificar um porco no altar do templo de Jerusalém. Né? E pegou um sacerdote e um grego, foram até lá, colocaram um porco, né? E foram até o altar e sacrificaram o porco na igreja, do templo de Israel. Né? Isso causou né? O sacerdote que estava ali ficou revoltado. Né? E o que ele fez? Ele assassinou os dois. Assassinou o sacerdote, falso sacerdote que estava ali matando o porco, e assassinou também o grego. E fugiu. Né? E com isso surgiu uma nova fase ali, que foi uma fase de que eles pegaram e começou a ter revoltas, e o filho desse sacerdote que assassinou começou também a fazer uns grupos de revolta, uns grupos de empreitadas, brigar contra os gregos, até que eles conseguiram, depois de algum tempo, fazer uma revolta e conseguiram tomar o poder. Né? Que são os famosos macabeus. Né? Nós temos uns livros apócrifos, né, na Bíblia Católica ali, que tem os livros de Macabeus. Tem o primeiro e o segundo, se eu não me engano. São 8. Né? Tem 8 livros, na verdade, rodando com o nome de Macabeus. Né? Mas o que aconteceu é que, com essa fase, revolta, e quando eles assumiram o poder, o que aconteceu? Eles falaram assim, agora vai. Né? Quer dizer, a gente, depois de tanto tempo, domínio persa, domínio grego, né? Agora nós vamos ter uma fase que Israel vai voltar a brilhar e vai ser luz para as nações. Porque agora nós temos independência. Nós dominamos novamente o trono de Jerusalém, estamos independentes novamente. O que aconteceu? Logo em seguida, os reis que entraram dos macabeus, depois que o pai que tinha assassinado os dois, né, que era o mais velho, que era o sacerdote ali do templo, passou isso para os filhos, né, e o que aconteceu? Mesma coisa de sempre. Se a gente vê toda a história do povo de Israel, era um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim, né? E um que era temente ao Senhor, outro que fazia o que era mal perante o Senhor. Né? E esses dois que entraram ali também, os macabeus que entraram ali também não eram diferentes. Né? Um assassinou o outro, quando entrou no poder, ele prendeu todos os parentes para não ter concorrência, botou todo mundo na cadeia, né? Até que depois ele foi assassinado, e um tomou o poder do outro, e foi uma confusão. Né? E vocês veem que tem uma mulher aqui, não? Sabia que Israel tinha tido uma rainha? Né? Salomé Alexandra. Né? Salomé Alexandra, ela tinha sido casada com Aristóbulo, né? E quando Aristóbulo morreu, ele tinha prendido Alexandre de Janeu, que era irmão dele. Aí ela foi lá, soltou Alexandre de Janeu e casou com ele. Né? E aí ficou os dois reinando ali por um tempo. Né? Nessa fase, Alexandre de Janeu se desentendeu com os fariseus, porque os fariseus estavam naquela situação. Quer dizer, veja bem,
Eles vinham de uma invasão, eles vinham de um período grande que eles estavam, né, sob domínio de um monte de povos estranhos. De repente, eles assumiram o poder. Os fariseus acharam o quê? Puxa, agora, né, nós vamos instituir, né, o templo de Jerusalém, a lei, a Torá, o povo vai voltar a buscar a Deus, vamos seguir ali as leis certinho. E eles tinham passado nesse período a se tornar muito seletivos. Por quê? Existia uma briga com os gregos, o helenismo. Quer dizer, uma forma de se defender, né, de não deixar o helenismo tomar conta, e a secularização, né, da Torá e do judaísmo, eles começaram a se fechar, a se isolar. Então os fariseus começaram a se separar, de certa forma, para tentar preservar mesmo a religião judaica. Né? E com isso, o que aconteceu? Eles começaram a ter um desentendimento. Tanto esses dois, tanto o Aristóbulo, o João Escano e o Alexandre Anildos, eles começaram a fazer parceria com os gregos. Então eles faziam parceria, comércio, trocavam informações, aceitavam as coisas dos gregos e assim ia. E os fariseus não gostavam disso. Né? Os fariseus ficaram muito revoltados. Então, com essa história, os sacerdotes, os fariseus, eles brigaram com Alexandre Janeu. Né? E o que aconteceu? Alexandre Janeu matou 800 fariseus. Né? Um pouco antes da invasão grega, da invasão romana, né? Que foi 80, 90, 80 ali antes de Cristo. Né? Então, tudo isso, você imagina, matou, se eu não me engano, foi crucificado. Creio que é isso. Né? 800. Né? Então isso gerou, de certa forma, uma reação muito grande. Quando ele morreu, o Alexandre Janeu morreu, os fariseus apoiaram Salomé Alexandra. Salomé Alexandra gostava dos fariseus, tinha um bom relacionamento com os fariseus, e nessa época praticamente os fariseus passaram a dominar, porque eles então assumiram junto com Alexandra, né, e começaram a exercer uma influência forte sobre ela, e com isso eles passaram a ter uma influência muito grande na administração do povo, né, do país em si, de Israel. Foi nessa época que teve a invasão romana. Né? Então, quando os romanos entraram, no começo fizeram ali uma parceria, até que depois tomaram o poder de vez e invadiram de vez Israel. Né? Os fariseus eram muito fortes. Né? E eles tinham um papel bastante preponderante ali nessa questão. Né? Então, toda essa questão envolvia aquilo que era a realidade de Jesus na época quando Jesus veio. Né? Vamos voltar então. Nós falamos de uma série de coisas e eu queria que a gente entendesse. Eu vou passar aqui um filminho da Aliança para a gente voltar um pouco. Nós estamos falando de um monte de coisa, de Torá, né, dos mandamentos e tudo mais, mas eu sei que no nosso meio tem muita gente, nosso público aqui é meio heterogêneo, e eu queria voltar um pouquinho para a gente entender algumas coisas e reforçar alguns conceitos. Deixa eu ver se a gente consegue. Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai ou professor. Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus. Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos. Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos, como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial. Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então, essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção, injustiça e da tragédia da morte. E não foram só 1 ou 2 humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus. Então Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de aliança. Em uma aliança, Deus faz promessas. Depois pede que em troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar sua parceria com todo o mundo.
No Antigo Testamento, por 4 vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi. Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como funciona. A primeira foi com Noé. Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé dizendo: escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo maus, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer? Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança. Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão. A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver. E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a bênção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família. Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel. Essa aliança é com toda a tribo. Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los, e eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade. Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi. A tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de paz e bênção a todas as nações. Essas são as 4 alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece. Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança. Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel. Sim, eles chamam de nova aliança. E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão, então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos. Isso é bem extraordinário para uma pessoa só. Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele, que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com ele. Assim, Jesus chama todos a segui-lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis. A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz. E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo. Legal. Tudo começa aqui em Gênesis, né? 3,15, que fala assim: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia mostra o relacionamento de Deus com o homem, como esse relacionamento foi quebrado, né? E como Deus, a partir de Deus mesmo, assim que isso aconteceu, Deus já proporcionou ali, né, uma saída, uma solução para isso. Falando que o descendente da mulher um dia iria pisar a cabeça da serpente, né, ia amassar essa serpente, acabar e destruir aquilo que foi feito. Né? Nós vemos na sequência o que aconteceu. O homem foi colocado na terra. E lá, a Bíblia ela é feita de escolhas. Né? É interessante, né? Porque Deus coloca o homem no jardim do Éden, dá um monte de coisas para fazer, e fala assim, mas nessa árvore aqui, você não pode. Né? Se você pegar essa árvore, você pode morrer, vai morrer. Né? Então escolhe entre a vida e a morte. Né? E o homem escolheu o quê? A morte.
né? Ele foi lá, pecou, retomou da fruta e optou em ir para a morte. Deus faz o quê? Coloca o ser humano na terra, né? Tira do jardim do Éden e coloca na terra. Tem um relacionamento com o homem? Tem. Conversa com Caim e Abel, né? E diante de Caim e Abel, o que acontece? Né? Caim e Abel tem que levar uma oferta para Deus, né? E o que acontece? Um leva uma oferta de coração, e Deus aceita. O outro leva uma oferta sem querer, né? Sem o coração envolvido. O que acontece? Morte, né? Entre vida e a morte. Aquele que foi de coração foi morto por aquele que não foi sem coração. Né? O ser humano continua vivendo na Terra, né? E vai levando o seu próprio caminho, vai tomando o seu rumo, até que chega uma hora que falhou novamente. Né? Quer dizer, o mundo praticamente estava perdido. Foi um homem, né? A aliança com Noé, né? Quer dizer, na verdade, Noé está escrito em Hebreus, né, que ele condenou o resto do mundo. Por quê? Porque ele buscou a Deus, ele se aproximou de Deus, foi o único, né? E a terra acabou sendo destruída e Noé foi poupado, né? E começou, zerou de novo, resetou, né? Começou com Noé novamente, né? E aí o povo novamente se multiplicou, cresceu sobre a terra, e surgiu então uma parceria com Abraão, né? E Deus disse que de Abraão, né, você será uma bênção para outros, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Como que ia ser abençoada? Através de alguém que viria no futuro, né? E ia fazer de Abraão nós vimos isso na primeira aula. Essa promessa foi reiterada para Isaac, né? Foi reiterada para Jacó, né? E até que quando o povo foi levado ao Egito, cresceu, e Deus tirou o povo de lá e levou o povo para a terra prometida, né? Deus passou então a lei para o povo, né? E ele fala assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Porque que nação há entre que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação é essa que tem estatutos e juízos tão justos como toda a lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e não se apartem o teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e os filhos dos seus filhos. Quer dizer, foi traçada uma lei ali para o povo de Deus, né? Mas Deus queria o quê? A sua alma, né? Não se aparte desses estatutos da sua alma. Deus queria o quê? Um coração voltado para Deus, né? E aquele povo ia ser o quê? Aquele povo ia ser sacerdote, ia ser espelho para Deus diante das outras nações, né? E ele continua com outros textos, né? Mas é interessante esse texto que ele fala aqui, né? Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, né? Pois aparência nenhuma viste no dia do Senhor vosso Deus, que vos falou em Horebe no fogo, para que não vos corrompais e façais a imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem e tal. Ele fala para não fazer, né, imagens, esculturas, para não adorar o céu, não adorar a lua, não adorar as estrelas, né? Isso é colocado ali. No verso 14, aqui embaixo, ele fala assim: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servides. Deuteronômio 28, 13 e 14. Aqui em cima, no 2, ele fala assim: nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Quer dizer, não era para tirar nada da Bíblia, não era para colocar nada na Bíblia. Nós vimos lá depois, na época de Jesus, que o quê? Existia uma Torá oral. Então eles pegavam a lei e acrescentaram à lei uma série de outras coisas que não estavam na palavra. Mas eles tinham sido orientados aqui atrás que não era para acrescentar absolutamente nada, né? E mesmo assim eles foram colocando regras e regras e regras e regras, transformaram uma coisa que era assim numa coisa assim, né? Praticamente impossível, né, de ser levada, né? E Deus disse ali também na parte de Deuteronômio, que nós vimos no final da aula passada, né?
fala assim, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, eles tiverem entrado na terra, não digas no seu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra, para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor os lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra do Senhor teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou comentar um pouquinho mais na próxima aula, talvez, sobre essa questão de Deus ter mandado matar as nações, né? Quando eles entraram ali na terra, né? Aquelas nações tinham que ser aniquiladas, de certa forma. E não foram todas. Quer dizer, foram 5 nações ali que Deus deixou ordem clara. Por quê? Porque Deus estava exercendo juízo sobre aquelas nações, como está no texto. Assim como muitas vezes os persas vieram, né? Os babilônios exerceram juízo sobre Israel, né? Aqui no caso, Israel estava exercendo juízo sobre eles. Mas a gente vai comentar mais para frente. Coloquei esse texto aqui também, porque falando de islamismo, né, o islamismo tem a questão de invadir, de matar, de entrar, né, e de invadir, né, e tudo isso é baseado nas escrituras e baseados em textos como esses, que eles usam, tá lá, já tinha lá no Velho Testamento, já tinha assim, nós estamos, né, praticamente fazendo uma coisa parecida, né? E muitas vezes a gente tem coisas que a gente não consegue entender. E tem realmente determinações que Deus colocou no Velho Testamento que não cabe a nós decidir. O Senhor é soberano sobre tudo, Ele julga as nações, né? E no final de Deuteronômio ele fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então tem muita coisa que na verdade aconteceu ali no passado que a gente não vai entender completamente, mas fazia parte do plano global de Deus para aquilo que estava acontecendo, né? Muito bom. Aqui a aliança com Davi. Para lembrar também da gente, esse texto de Manassés, quando a gente fala assim, não, o povo de Israel foi invadido, foi levado cativo, né, e tudo mais, nós vimos lá atrás o que Deus recomendou para o povo quando deu a lei para o povo. E existem vários tipos de aliança, né? A aliança lá atrás com Noé, a aliança com Moisés era uma aliança unilateral. Deus prometeu uma coisa, falou assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu não vou mais terminar com a terra na forma de dilúvio. Eu vou, quer dizer, a partir de Deus, quem garantia a aliança era Deus. Não tinha nada da parte do homem para fazer. Quando foi com o povo de Israel, foi uma aliança com responsabilidade, né? E Deus foi muito claro, se vocês fizerem isso, vocês vão ser abençoados. Se vocês não fizerem, né, vocês vão ser prejudicados, né? Existe uma cobrança, existe uma regra, existe uma lei ali que foi estipulada, né? E eles optaram. Tanto que Moisés, no final do texto, fala assim, escolhe vida ou morte, né? Se você quer escolher a vida, você vai ser abençoado. Se você quiser escolher a morte, você vai morrer, né? Você pode decidir, você vai fazer o que você quer, né? Mas é você que decide, você tem a responsabilidade. Veja bem o que Manassés, foi um dos últimos reis de Judá, né? Veja o que ele fez. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Essas coisas do Velho Testamento é gozado, né? A gente vai pensar, 55 anos. Pô, gente, 55 anos é tempo, né? Quer dizer, dá para correr muita água nessa cachoeira aí, né? Tem gente que vai nascer e vai morrer sob esse domínio aqui. Quer dizer, Manassés não era temente ao Senhor, não buscava, não tinha o templo, não falava sobre Deus. Tem gente que a criança que ia nascer não ia escutar nunca sobre Deus e ia morrer, né? Quer dizer, a expectativa de vida naquela época não era grande, né? Então você imagina, esses reinados não são pouca coisa, né? Esses reis, eles viviam um tempo grande e toda a nação, durante todo aquele tempo, praticamente não ouvia falar de Deus, não tinha nenhuma responsabilidade. Sua mãe chamava-se Efiziba, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e serviu e edificou altares na casa do Senhor seu Deus, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, dentro do templo.
né, e queimou seu filho como sacrifício dentro do templo. Né? Adivinhava pelas nuvens, era argoreiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor e a provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho. Nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei o que os pés de Israel andem errantes na terra que eu dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que eu tenho mandado, e conforme a lei de Moisés, meu servo, que ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Vocês viram os textos que a gente leu antes, né? Quer dizer, estava escrito lá, vocês não façam imagem do céu, da lua, das estrelas, aqui, vocês não entrem em contato com feitiçarias, com médiuns, né? Vocês não casem com as pessoas, essas pessoas sacrificam crianças. Né? Quer dizer, o que aconteceu depois de alguns anos? Né? Tudo aquilo que não era para acontecer, aconteceu. Né? Quer dizer, o povo praticamente afastou de Deus, abandonou realmente, e praticamente o que aconteceu estava prescrito. Né? Eles escolheram a morte, né? E se afastaram realmente de Deus. Né? Mas essa nova aliança estava prescrita, né? Que foi a aliança que veio através de Jesus. Né? E essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Em Coríntios fala, ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas da lei do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Coríntios, também, 2 Coríntios, ele fala, pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Porquanto todos nós, nos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transformará gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. E essa é a nova aliança que farei com o meu povo, em Hebreus, né? Essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis, está citando lá Jeremias, né? Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei nas suas mentes. E acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados e de seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, não há necessidade de oferecer mais sacrifício. O Novo Testamento é coalhado dessas vantagens que nós tivemos com o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quer dizer, uma coisa que nós não éramos capazes de fazer, um preço que nós não poderíamos ser pago, Jesus foi lá e pagou no nosso lugar. Né? Ele morreu no nosso lugar naquela cruz exatamente para que nossos pecados fossem perdoados e que nós pudéssemos ter um novo relacionamento então com Deus. E a partir daí, então, uma nova vida. Né? Muito bem. Eis que no ano 600, ali mais ou menos, 580, se não me engano, foi quando, não sei se eu tenho a data certinha que Maomé morreu, né? 570 depois de Cristo, né? Em Meca, na Arábia Saudita. Né? Nasceu ali Maomé, Muhammad, em Abdala. Né? Quer dizer, todo esse tempo, do ano, desde que Jesus veio, né? Até o ano 600, ano 500, muita coisa aconteceu, né? na história aí. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Existia aqui, depois que Jesus veio, o cristianismo começou a se estender. Né? Paulo fez as viagens missionárias, levou lá o evangelho para a Ásia Menor, que é a região ali da Turquia e tudo mais. Né? O evangelho se espalhou pela Itália todinha, ali, região de Roma e tudo mais, e acabou tomando praticamente, né, uma boa parte do mundo ali naquela época. Né? E no ano 300, mais ou menos, nós que somos aqui cristãos, né, que sabemos de tudo aquilo que Deus nos dá em termos de amor, de bondade, de virar outra face, de perdoar, né, de agirmos uns com os outros, aí, com tudo que nós temos, né? No ano 300, Constantino, né, ele numa visão, numa batalha, em que ele estava tentando brigar com os romanos e tentar reconquistar lá o Império Romano,
ele teve um sonho e viu num sonho uma cruz. Né? E nessa cruz tinha escrito lá XP. Ele foi lá, pegou as suas ações e investiu na XP. Não, não foi isso. Né? XP é o começo da palavra Cristo ali, né? Tá em grego ali no cantinho lá em cima, lá, XP seria a tradução em grego de Cristo. Né? Mas ele viu esse sonho, ele viu lá o XP, e aí com isso ele achou que ia ganhar a batalha, porque ele estava brigando lá para dominar o Império Romano, juntar o Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente, e ele foi para a batalha e colocou esse estandarte aí, né, o brasão dele, a sigla XP, que era uma cruz com o P no meio, e ele ganhou a batalha. E a partir daí ele começou a achar que o Cristo estava estimulando ele, ajudando ele nas batalhas e tudo mais. Ele começou a usar o estandarte nas guerras. E ele realmente foi ganhando, e foi avançando, ele acabou unificando o Império Romano daquela época. Né? E tinha ali que foi o Império Bizantino. O Império Bizantino estava dominando aqui praticamente toda essa região aqui, pegava a região aqui de Israel e tudo mais, pegava aqui a região da Turquia aqui, né, a região da Grécia, né, e pegava Itália e tudo mais. Então, esse aqui era o Império Bizantino, nessa época. E foi quando surgiu Maomé. Né? Existiu uma briga muito grande nos exércitos que vieram depois, na questão aqui, com os persas que estavam aqui, o Império Sassanida, né? Eles estavam brigando aqui. Então, depois que Constantino morreu, teve uma briga muito forte aqui do Império Romano com os persas, que durou muitos anos. E o Império Romano ficou muito debilitado nos seus exércitos e tudo mais. Quando surgiu, aqui na Arábia Saudita, aqui embaixo, em Meca, né, o Maomé, e Maomé começou a colocar suas revelações e como é que foi a história de Maomé? Né? Maomé era uma pessoa que os pais morreram, ele foi morar com o tio, né? E depois disso ele começou a trabalhar com viajante, ele vendia as coisas. Né? E eles viajavam muito para a região aqui em cima, a região aqui de Damasco, da Síria, que fica aqui nessa região. Então ele fazia esse trajeto aqui. Como estava tendo esse embate aqui entre gregos, entre romanos e persas, né? O comércio começou a passar muito por aqui para ir em direção a Alexandria e as outras cidades que aqui do norte da África, Egito. Então aqui era uma região de muito comércio. Existia aqui uma pedra negra, que era um meteorito que havia caído e tinha formado ali, eles tinham formado uma tenda quadrada que era chamada de Caaba. Né? Essa Caaba, ela era idolatrada ali pelo pessoal, e o pessoal fazia procissão para lá, mas era cheia de deuses pagãos ali dentro. Né? Mas aquela pedra era uma pedra que tinha sido idolatrada. E a família de Maomé era uma das famílias que cuidavam dessa pedra. Né? Então ele tinha ali um lado religioso ali e tudo mais, né? Mas ele era um mercador hábil. E ele se casou com a dona da caravana que ele costumava fazer, ele se casou com ela. Né? E aí ele passou a ter subiu de nível. Né? Ele que era um órfão, que não tinha dinheiro, não tinha nada, de repente passou a ter um nível maior, pôde não fazer mais tantas viagens de caravana e começou a sentir um lado mais religioso e começou para ir algumas cavernas ali. Naquela época, ano 500, 600, já tinham muitos monges, já tinham cristãos, já tinham judeus que também tinham fugido lá de Israel daquela época e que habitavam ali a Arábia e habitavam também a região da Babilônia. Tinham várias aldeias judaicas nessas regiões. Tá? Então, ele teve contato com essas pessoas. E ele ia até Damasco, fazia as viagens de caravana. Então ele teve contato com um judeu, né? Toda aquela história do Talmud, a questão que a gente viu na aula passada, né? da formação do Talmud, né? Da formação da Mishnah, da Gemara, isso tudo foi depois de Cristo. Né? Quer dizer, quando Cristo morreu, né? Os judeus teve a invasão de Jerusalém, o povo foi disperso, aquela Torá oral que era transmitida de um para outro passou a não ter mais, ia se perder aquele conhecimento, o pessoal pegou, se juntou, né, e fez tanto ali na região da Babilônia, quanto na região da Palestina, eles fizeram o Talmud de Jerusalém, né, e o Talmud babilônico, né, que foram essas compilações. Eles pegavam o pessoal que
tinham ouvido falar dos rabinos lá e escrevendo. Então eles fizeram a Mishnah, que era um comentário da Torá, e depois fizeram a Guemará, que era um comentário da Mishnah, né? E montaram, né, aquele livro. Maomé conviveu com tudo isso. Então esse era o ambiente dele, né? Ele estava ali em Meca, convivia com judeus, convivia com cristãos, com monges, com pessoas que também iam para as montanhas lá orarem e tudo mais. E numa situação dessa ele teve uma experiência ali, né, que ele foi incorporado ali por uma sensação estranha, e de repente o anjo Gabriel apareceu para ele, né, e começou a fazer um monte de revelações. E quando o anjo falava assim, você recita, e ele era analfabeto, ele não sabia ler e escrever, né, e não conseguia recitar, não conseguia falar, leia, né, fale, não sei, não consigo. Aí o anjo apertava ele, quando ficava sem ar, e ele tentou fugir umas 2, 3 vezes e quase tentou se matar, pelo que diz a tradição islâmica. Ele queria pular do precipício, mas o anjo não deixava, né? O anjo impediu ele umas 3, 4 vezes de se matar, né? E aí, até que ele aceitou aquilo, ele achou que era um espírito, um djinn, né? Djinn é um gênio, né? Na verdade vem daí, né? Os árabes achavam que existiam gênios, que eram espíritos do mal, né? Junto com anjos e demônios, né? Então o gênio, Aladim, o gênio da lâmpada, é daí, né? Isso está no Alcorão, né? E então ele achou a princípio que era uma coisa dessas, mas depois ele percebeu que, e conversando com a sua esposa, ela falou assim, não, mas e tinha o cunhado dele também era cristão, né? Entre aspas, não, isso aí deve ser de Deus, né? Vamos, continua fazendo porque Deus está se revelando para você, né? E recebi uma mensagem que é para fazer um intervalo, então daqui a pouco a gente volta. Muito bem, então a gente estava falando essa questão de Maomé, né? E do contexto ali em que Maomé começou a pregar, né? E a colocar as suas revelações e aquilo que veio do Alcorão. Isso é bem complicado nessa época, né? Porque na verdade ele recebeu uma visão, então, né, o anjo Gabriel apareceu para ele, e essas revelações continuaram a se manifestar por mais de 10 anos, né? Quer dizer, foi mais ou menos em 622 que ele começou a ter as visões, foi até 632, e que ele acabou morrendo, inclusive, né? Depois de ter invadido, de ter voltado para Meca. Mas o que acontece? Essas revelações que Maomé tinha eram muito seletivas. Então, ele começou tendo algumas revelações, como ele não sabia escrever, algumas pessoas ouviam, decoravam o que ele falava, mas isso não era escrito, né? Então a gente não tem, assim, das revelações do Alcorão, da formação do Alcorão mesmo, muita coisa dos manuscritos que foram feitos naquela época, né? Quer dizer, na verdade, a maior parte dos manuscritos que foram feitos depois que Maomé morreu, depois de 632. Né? Quando assumiu o primeiro califa, o Abu, não sei das quantas, né? Ele viu que começaram a ter umas guerras com as pessoas, porque assim que Maomé morreu, o pessoal começou a abandonar a fé. E começou a escapar. Ah, não, agora não, porque tinha que pagar um imposto lá, não sei o quê, o pessoal começou a dar para trás. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma guerra contra essas pessoas, para fazer as pessoas continuarem fiéis ao islamismo. E nessa história, eles não tinham, as pessoas que estavam na batalha, na guerra, que tinham convivido com Maomé, começaram a morrer. E, né, morreu um aqui, morreu outro lá, e as pessoas que mais sabiam decoro, o Alcorão e aquela coisa toda, estavam morrendo. Então ele falou assim, peraí, né, vamos juntar um povo aqui, pegam uma pessoa e fizeram lá, montaram um grupo lá para poder escrever então aquilo que tinha sido falado. E as pessoas que tinham uma memória boa, mas olha, tem que ser boa memória mesmo, né? Para guardar 114 suras, né? Com não sei quantos versículos em cada sura, e fazer isso decor, né? Hoje em dia eu não sei nem o telefone da minha mulher, só aperta o botãozinho lá, clique, né? E toca, né? Mas é complicado, então tinha que ter uma memória muito boa. E isso eles foram fazendo, e o pessoal ia falando e eles iam escrevendo. E tinham várias fontes diferentes, e algumas fontes não batiam, né? Então chegou uma hora que eles resolveram fechar o livro e queimar as outras cópias que tinham, né? Ficou somente aquela e definiu o que é isso, né? Bom, e fecharam a questão do Alcorão. Isso hoje, o Alcorão é a maior fonte de autoridade, né?
a segunda maior fonte de autoridade do islamismo é aquilo que foi escrito do que Maomé tinha falado. Maomé nunca se colocou como Deus. Maomé sempre se colocou como um profeta. Ele só falou as coisas, então ele não tinha que ter uma vida santa, não tinha nada. Só que com isso, com o tempo, as pessoas que foram falando sobre que Maomé disse, né? Então a Rashid lá, a fonte de inspiração hoje em dia que nós temos a respeito dos textos santos, sagrados da época, eles começam sempre assim, porque fulano disse que fulano disse. E aí escrevia o que aconteceu, quer dizer, tinham duas fontes, né? Fulano disse que escutou de fulano, que escutou de Maomé, né? E aí escrevia. Então, as fontes são assim, né? A gente conhece telefone sem fio, né? A gente sabe como é que funciona, né? Então, mas chegaram a um acordo, mas tem livros e livros escritos depois disso do que foi que Maomé disse e como é que era a vida de Maomé, e Maomé ficou sendo considerado o humano mais perfeito que já viveu, né? E o melhor exemplo a ser tomado em todas as suas atitudes, sejam as menores quanto as maiores, né? Então, só um parênteses. Mas tem muita coisa para falar a respeito de Maomé e tudo mais, mas eu vou pegar uma linha hoje que eu queria discutir com vocês, que tem um pouco a ver com aquilo que nós falamos até agora, né? Então, está aqui quase tudo que Maomé sabe foi transmitido oralmente, né? Raramente de fontes primárias e tal, e aqui fala mais ou menos o que aconteceu. Mas o islamismo em si, ele surgiu num contexto de rivalidade. Você imagina que quando surgiu o islamismo, você já tinha o judaísmo e você já tinha o cristianismo. Então tem muito texto no Alcorão que fala contra o cristianismo e contra o judaísmo, porque esses dois já tinham sido revelados, né? Então ele já sabia da existência deles, então ele fala se antagonizando com aquilo que o cristianismo falava e aquilo que o judaísmo falava, né? Então, e também uma das grandes brigas de Maomé ali era o politeísmo que tinha ali em Meca, né? Que era um centro mundial, ali todo mundo se encontrava ali por causa das rotas de comércio. Então ali naquela Caaba tinha 200 e tantos deuses lá dentro, de diversos países diferentes, e era uma bagunça. Então ele implantou ali um monoteísmo quando ele começou a ter as revelações dele, né? E brigava também, baseado talvez no monoteísmo judaico no começo, né? E também o monoteísmo trinitário do cristianismo. A primeira fase de Maomé, quando ele começou a receber as revelações, ele era amigo dos judeus e amigo dos cristãos. Por quê? Nessa fase inicial de Meca, quando ele começou ali a conviver com as pessoas, ele achava que os judeus iam aceitá-lo. Ele falou assim, nossa, eu sou o último profeta, a última revelação, né? E os judeus vão falar, nossa, né? É você, é o cara, né? E o que aconteceu? Ele foi grandemente hostilizado, tanto por judeus, né, que achavam que ele era louco, né, quanto pelo pessoal que tinha os santos lá da Caaba e que também não aceitaram o que ele estava falando. Ele começou a ser perseguido, ele começou a fazer bullying, começou a ter um monte de coisa a respeito disso. Queria falar? Só uma pergunta, eu sou completamente ignorante no Corão, mas nesse começo, será que não tinha muitas coisas que tinha na Bíblia também no Corão, ou só depois dessa hostilização que eles passaram a escrever, vamos dizer assim, ou só se lembrar das coisas contrárias? Você tem informação sobre isso? Sim, sim. E eu vou mostrar aqui, inclusive, tá? Mas o que acontece é exatamente isso. Uma revelação foi progressiva em 10 anos, 15 anos de revelação do anjo Gabriel falando para ele recebendo e falando, e as pessoas, né, e ouvindo aquilo. Então, muita coisa ele foi falando, ele foi adaptando, entendeu? Então existe, se você pegar, quando a gente faz a avaliação do Alcorão, ela tem fases diferentes. Inclusive existe uma regra no Alcorão que a última mensagem é a que vale, né? Entendeu? Então, existe alguns textos ali, eu tenho anotado, que eu não sei se está para frente aqui, mas que a última revelação anula as outras, as anteriores. Entendeu? Então, se ele receber uma revelação agora dizendo isso, as outras estão, né? Porque Allah é soberano para poder, né, decidir. Se ele resolveu que agora não é mais assim, ele pode mudar no momento que ele quiser, tá certo? Pela soberania dele. Então, o que acontece? Como é que foi essa evolução? O Alcorão, ele não é feito na sequência cronológica.
como é mais ou menos a Bíblia. Na Bíblia também tem uns, né? Tem uma Bíblia cronológica, tem uma Bíblia, né, uma sequência cronológica e uma sequência que não é. Mas o Alcorão é feito da sura maior para a sura menor. Então ela está desorganizada em termos de cronologia. Então se você pega lá, você tem textos que falam uma coisa, textos que falam outra, mas esse texto aqui foi escrito depois do outro, então não tem essa lógica. Quando você faz a divisão lógica pelo tempo, pela cronologia, você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. E como é que foi a evolução das declarações, entendeu? E você nota nitidamente que a declaração inicial, quando ele começa... vou achar aqui, ó. Tem aqui para frente aqui. Se o Islã é realmente uma religião de paz, né? Essa é uma grande tônica hoje em dia, né? Existe até agora um ecumenismo, entre aspas, com a Igreja Católica, né? O Papa Francisco foi até lá, né? E tem uns pareceres aí para frente que é meio complicado, né? Olha aqui, viagem apostólica do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos, 3 a 5 de fevereiro de 2019. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e a espelhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz, em nome da alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um mate uma pessoa, e como se tivesse morto toda a humanidade, e a quem quer que salve uma pessoa, é como se tivesse salvo toda a humanidade. O que existe? Só um parênteses, né? Existe o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. O concílio é chamado de Vaticano quando ele é feito na cidade específica, né? Concílio de Niceia, Concílio de Trento, Concílio de Vaticano foi feito na cidade, foi lá no Vaticano, né? Então teve o primeiro concílio que foi mais ou menos em 1965, mais ou menos, né? E esse concílio houve uma grande mudança. Como tem o liberalismo nos evangélicos, né? O movimento liberal, em que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, né? Nós temos que adaptar o evangelho, senão as pessoas vão sair da igreja, porque no mundo moderno essa mensagem não é mais aceita, não dá mais para ficar com a Bíblia assim, porque, né, as igrejas vão acabar, né? O povo tem que aceitar paz e amor, um monte de outras coisas aí que são mais coisas atuais, nós temos que modernizar a Bíblia, né? O mesmo tipo de raciocínio existe na Igreja Católica, né? E já teve um cisma lá atrás que foi a Reforma Protestante, né? E nesse meio tempo o pessoal viu que a igreja estava esvaziando, as pessoas estavam saindo, estavam se secularizando, e eles começaram a fazer então os movimentos internos na Igreja Católica nesse sentido. E no de 65, no Concílio Vaticano I, já foi colocado, né, que os islâmicos somos coiguais ali, temos o mesmo Deus, os mesmos ideais, aceitamos o único Deus, apesar de ter a diferença de Cristo, eles não aceitarem a Jesus, mas nós temos o mesmo Deus que veio de Abraão e não sei o quê, né? A ideia de que e não é isso, né? Quando a gente vai ver, o Deus deles não é o nosso Deus, é diferente, né? Apesar de usarem a mesma retórica ali, né? A visão é completamente diferente. A única coisa que tem de igual é a questão de Abraão ali no começo, mas o resto, né, muda tudo. Mas, voltando aqui na questão, então assim, existe agora essa questão do ecumenismo, né? Que está graçando aí entre essas questões. Inclusive existe aqui a casa da família abraâmica em Abu Dhabi, que foi feita aqui 3 igrejas, uma sinagoga, uma igreja, né, e uma mesquita, né, uma de frente para a outra na mesma praça, né, porque são os povos abraâmicos, todos que vieram de Abraão, e vai ter ali um ecumenismo entre os povos, né, e você vai poder viver em paz e amor, né, em harmonia com todas as religiões, abrindo mão das suas diferenças e você podendo então ter um período de paz e de prosperidade e tudo mais. Acontece que, né, as religiões monoteístas elas são diferentes. O judeu, ele não evangeliza, tá certo? Você não vai ver um judeu indo de casa em casa, aceita o judaísmo, vamos, né, ler a Torá juntos. Não existe. O judeu é sectarista ali, né, se você quiser vir até nós, ótimo, se não quiser também, nós somos povo exclusivo de Deus, né, estamos aqui. O cristão já tem um lado evangélico. Você vai falar assim, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? O Senhor Jesus é o único caminho, né? Ele morreu por você, venha para Cristo, abra mão da sua vida, né? Você está convidando a pessoa,
né, para vir para Deus e levando a boa nova do Evangelho. Né? O islâmico já não. Né? O islâmico também ele é missionário, só que ele convida e a submissão. Né? Então ele convida e impõe. Né? Entendeu? Você não tem escolha, entre aspas. Né? Então isso aconteceu em boa parte da questão da parte inicial aí do islamismo. Vamos voltar aqui, vamos ver a sequência dos textos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, religião de paz, né? Por que o Islã é uma religião de paz? Porque depois que todo mundo virou islâmico, está em paz. Né? Você não tem mais guerra. Depois que o mundo está islamizado, não tem mais, né, motivo para ter briga todos, né? Então você deve salvar, né? Você deve saudar, inclusive, né? O cumprimento muçulmano tradicional é esse, né? Que evoca Surata 6, capítulo 6, verso 54, né? Que é, paz seja convosco, né? Aqui se responde, a paz também, né? A vós também. Mas isso é uma saudação entre islâmicos, né? Isso é baseado nesse texto aqui, ó. E quando os que creem em nossos sinais te chegarem, dize que a paz seja sobre vós. O vosso Senhor prescreveu a si mesmo a misericórdia. Quem de vós faz o mal por ignorância, em seguida, depois disso, volta-se arrependido, emenda-se por certo, ele é pecador, ele é misericordioso. Né? Então, é uma coisa ali entre eles somente ali, né? Porque nesse sentido você vai ter paz. Bom, eu tinha a sequência do texto ali, mas na sequência do texto ele fala que aqueles que não são muçulmanos, né, devem ser levados a se converterem, coisa e tal. Tem a sequência do texto. Eu acho que eu não coloquei aqui. Mas qual que foi a sequência ali em Meca, né? Maomé buscou o reconhecimento dos discípulos das tribos árabes. Ele reconheceu judeus e cristãos que possuíam a revelação divina e por hora que não partilhavam das mesmas convicções, né? Então, você vê que os textos são difíceis, né? Mas é assim, ó renegadores da fé, não adoro o que vocês adorais, ou seja, cristãos e judeus, né? Nem estáis adorando o que eu adoro, né? Nem adorarei o que adorastes, nem adorareis o que eu adoro. A vós, a vossa religião, e a mim, a minha religião. Joia? Né? Vocês ficam com a sua, né? Que eu fico com a minha, e tá tudo certo. Né? Não vamos atrapalhar um ou outro aí, não vai ter problema. Né? Ele fala assim, Maomé não ameaçava com retribuição, mas buscava seguidores, e permitia que os muçulmanos e não muçulmanos existissem lado a lado. Deus seria o juiz derradeiro. Então ele coloca assim, na Sura 10:41, a mim, minha ação, e a vós, vossa ação. Vós estáis em rompimento com o que eu faço, e eu estou em rompimento com o que vocês fazeis. Perfeito. Por quê? Porque essa fase foi a fase que ele estava em Meca, né? E que era a fase que ele tinha esperança ainda de que os judeus o aceitassem como profeta de Deus e aquilo que ele estava fazendo. Então, a linguagem dele era uma linguagem de paz, de conciliação, de convivência. Né? Em Medina, o que aconteceu? Quando ele foi perseguido e aí ele teve que sair de Meca e teve que mudar para Medina, né? Ele foi corrido, né? Porque o pessoal estava perseguindo ele, realmente estava ameaçando de matá-lo. Então ele foi para Medina, que era a cidade original dele. Né? E chegando lá, ele tinha alguns seguidores e tudo mais, era uma cidade menor, e ele começou ali a pregar, e o pessoal começou a aceitar a mensagem dele, e ele começou então a ter seguidores, e foi colocado como prefeito da cidade ali. Ele passou a ser o líder político ali daquela região. Né? E como líder político, ele teve acesso aos seguidores dele ali, passaram a ser um exército. Né? Formar um grupo de mercenários. E eles começaram a atacar as caravanas que vinham de Meca e que iam para Meca. Né? E aí começou a ter um embate ali, porque eles estavam atacando, mas como é que era, né? Atacar, ia lá, como é que fica tal. Mas teve ali um certo embate. Né? E o que acontece? Aqui, ó, paralisador da jovem comunidade muçulmana, bem como comandante de exército e senhor da guerra. Houve também mudança na relação de Maomé com judeus e cristãos, culminando em distanciamento e inimizades crescentes, o que para as 3 grandes tribos judaicas autóctones em Medina, Banu Nadir, Banu Kunga e Banu
eram 3 tribos judaicas que tinham ali. Quando teve lá a cisma de Israel e tudo mais, o pessoal espalhou para todo lado e muitos judeus foram para a Península Arábica e formaram aldeias ali de judeus, né? E viviam ali naquela região, né? E seguiam o judaísmo, e liam a Torá e faziam as coisas ali, né? E aí ele começou a antagonizar, então, começou a brigar com eles e tinha exército na mão, né? E acabou expulsando, acabou com as tribos judaicas. Eles tiveram que fugir dali, né? Os que não foram mortos, né? Acabaram fugindo da região, tá? E até que bom, então teve essa briga. A partir desse momento, essa rivalidade com os judeus, o discurso do Alcorão começou a mudar. Entendeu? E aí ele passou a ter uma coisa mais agressiva a respeito dos judeus. Né? Ia dizer que os judeus não poderiam, né, não eram mais considerados, que se eles conseguissem, se eles renegassem a fé, né, que eles podiam ser perseguidos e tudo mais. E o discurso foi mudando gradativamente. Tá? Quando ele voltou para Meca e ele conseguiu invadir Meca novamente, agora voltou com o exército dele, brigou ali com aquelas pessoas que o expulsaram de Meca, né? Os versículos do Alcorão mudaram completamente. Né? E foram versículos que diziam que a guerra era justificada e que qualquer agressão que tivesse impedindo um muçulmano de prestar o seu culto e tudo mais era considerado uma ofensa, e isso poderia ser, né, você poderia ter uma reação, né, contra eles. Tá? Então o que aconteceu? Eu até coloquei os versículos aqui, mas nós vamos perder muito tempo aqui de tentar achar todos eles do jeitinho. Mas a ideia que passa aqui é que se você poderia ter paz com eles enquanto você tem se você negar a mensagem deles ou você for contra o que eles estão falando, isso já é justificativa então para eles se voltarem contra você. Porque você está indo contra o islamismo, contra o direito que eles têm de propagar a mensagem de Alá. Entendeu? E aí começou todo o problema. Né? Veja só, o versículo aqui, né, da Sura 2, 192. Né? E combatei-os até que não haja mais sedição pela idolatria, e que a religião seja de Alá. O Alcorão exige que a luta prossiga até que o Islã seja a única religião sobrevivente, uma vez que a escatologia muçulmana pressupõe que nos últimos dias, quando surgir a besta do Apocalipse, os mortos serão chamados a juízo. Jesus já aparecerá sobre a terra para combater o anticristo e somente o Islã predominará. Né? Aí, no caso, ele tem uma certa proximidade com a Bíblia. Ou seja, essa parte eles ainda mantêm ou não? Ou as últimas versões equiparam? A aula passada nós falamos sobre escatologia islâmica. Né? E nós mostramos que o Jesus dele não é o nosso Jesus. Né? O Jesus deles não morreu na cruz, foi levado aos céus e vai voltar à terra, né, para falar que o Islã é o único caminho, né, para apoiar o Mahdi, que nós vimos lá na aula passada, né, e que vai brigar com o Mahdi, vai entrar em luta e vai quebrar todas as cruzes e vai matar todos os cristãos e os judeus. Né? Essa é a escatologia islâmica. Né? E esse Jesus ele volta, né, mas não é o nosso Jesus, entre aspas. Né? Nosso Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Tá? Então, eles mudam um pouco, né, a história e o contexto das coisas. Tá? Distorcem. E eu levantei alguns textos, tem mais de 160 versos no islamismo, nessa questão aí, depois dessa fase de Meca, na fase de Medina, que fala que eles têm que ir à luta, ir à jihad, né, e brigar, e lutar e tudo mais. Se você entrar nos termos islâmicos, eles vão falar que tem a jihad maior e a jihad menor. A jihad maior é a jihad pessoal. É você brigando com seus demônios, você brigando contra você mesmo, você procurando ser uma pessoa melhor e batalhando para mudar o seu comportamento e para ser uma pessoa mais digna, né, digna de Alá e tudo mais. E a jihad menor, que são vários tipos de jihad, são as jihads que você vai brigar contra aqueles que estão impedindo você de levar o islamismo para o mundo. Né? O objetivo do Islã é ser levado ao mundo inteiro. O mundo todo tem que se dobrar diante de Alá, né? E no final das contas o islamismo vai ser a única religião que vai existir. Né? Então, não tem como assim antagonizar muito isso. Né?
E por isso que a gente fala que a questão de você ser bonzinho nessa questão é complicado. Porque você vai virar outra face, né? Mas eles não vão virar outra face, né? Quando chegar na sua hora, ou você vai aceitar ou você vai morrer. Então não vai ter muita discussão. Né? Então, enquanto nós estamos nessa fase atual, é uma coisa, mas a hora que entrar realmente no islamismo político, né? Que é uma outra fase, nós vamos ver isso um pouco na próxima aula. Muito bem. No século XI depois de Cristo, esse jurista sunita, Al-Mawardi, advogava uma hipótese que ainda hoje tem vários defensores, sobretudo entre os islamistas, né? Ele dividiu o mundo entre a casa do Islã, em árabe, onde vigora o Islã e a lei islâmica, e a casa da guerra, onde o Islã ainda não vigora. Essa classificação não é encontrada no Alcorão nem na tradição, mas é uma definição da teoria teológica muçulmana atual. De acordo com essa hipótese, a casa do Islã está envolvida em uma luta contínua contra a casa da guerra. E essa guerra justa de conquista, a jihad, persistirá até que a casa da guerra se torne a casa do Islã. Essa perspectiva não dá espaço para a coexistência entre as diferentes fés. Né? Então, quando você vê lá que você vamos fazer, né, o ecumenismo, vamos fazer uma igreja de cada lado aqui, uma casinha para a gente, vamos morar junto aqui, vamos fazer, né, vai ser tudo certo, não vai dar certo. Por algum tempo, talvez. Né? Você fala assim, mas hoje mudou, o islamismo não tem mudança. Né? Tanto que esses principais movimentos de jihadistas que tem aí, né, de Al-Qaeda, os movimentos que tem ali na Arábia Saudita, eles querem fazer o quê? Eles querem voltar para a igreja primitiva. Porque existem muitos movimentos hoje dentro do Islã que foram se modificando. Do mesmo jeito que a gente tem um cristianismo popular, né, que passa a adorar santo, que não sei o quê, cada um com, né, migra, passa procissão para não sei onde, aquela pessoa virou um santo lá que fez uma... Com eles existe a mesma coisa. Se a pessoa era uma pessoa muito certinha ali no Islã e tudo mais, e aquela pessoa faleceu, aquela pessoa passa a ser, entre aspas, lugar de que você vai até o túmulo dela e você passa a ter visitas lá e você vai orar para ela, vai pedir para ela interceder para você diante de Alá. Né? Isso não é aceito pelos outros grupos islâmicos. Né? Eles acham que isso é uma heresia. Mas existe um islamismo popular, tá? Que é uma coisa que não tem como controlar. Né? As pessoas têm suas crenças e vai passando de pessoa para pessoa, isso vai se difundindo. Né? Assim como existe crença, além do xiismo e do sunismo, que é o sufismo. Né? O sufismo é aquela história, como Alá é um Deus que está fora, que está longe, você não tem contato com ele, você só pode cumprir e obedecer aquilo que ele manda, mas você não tem comunhão com ele, você não tem relacionamento com ele, isso ficou uma coisa muito fria. Então, vários grupos dentro do islamismo, eles passaram a querer fazer um islamismo mais forte. Então, ficar recluso, e ficar orando, e ficar buscando a presença de Alá, e tentar ter um relacionamento com Alá, né? E aquilo vai levando, e se ajoelha, e se autoflagela, e para tentar ter que Alá se revele para ele e tudo mais. E com isso eles vão tendo experiências sensoriais, experiências espirituais. Então existe um grupo também dentro do islamismo que é um grupo meio pentecostal, assim, né, diferente, né? Né? Que é o sufismo, tá certo? Mas o que acontece? Essas diferenças que existem entre sunitas e xiitas, elas vêm lá daquela fase inicial de Maomé. Né? O que aconteceu lá no começo? Quando Maomé morreu subitamente, no ano de 632, ele não deixou seguidores. E ele não tinha filhos. Ele teve 2 homens e 4 mulheres. Os 2 homens tinham morrido. E as mulheres, tinha uma somente que estava ali, que tinha relacionamento com ele, que era Fátima. Fátima era casada com Ali. E tinha 2 filhos, meninos, mas eram pequenos. Então eles não poderiam assumir o califado, a herança de Maomé. Então o que aconteceu é que quem assumiu o posto de califa, o primeiro califa, foi o sogro de Maomé. Né? E eles decidiram isso numa reunião que fizeram logo depois que Maomé morreu. Alguém tinha que chefiar o exército, alguém tinha que tomar conta das coisas que estavam acontecendo, e eles elegeram o Abu, não sei das quantas lá, que eu não sei o nome dele, mas ele foi colocado como califa, o primeiro califa. Né? E aí
deu uma certa confusão, porque alguns grupos achavam que tinha que ser um parente de Maomé, da família de Maomé. E ele não era parente, ele era sogro. Né? E Maomé tinha casado, ele era um dos chefes do exército de Maomé, né? E a filha dele tinha sido dada para Maomé com 6 anos de idade. E parece que o casamento foi com 9. Né? Mas ele era sogro dele e tinha lá todo esse relacionamento. Então, ele passou a liderar então o exército nessa fase inicial. Foi ele que compilou os primeiros textos do Alcorão e foi atrás de fazer, né, os relatos, de passar a escrever isso nas primeiras guerras que foram acontecendo. Na sequência veio Omar, que foi o segundo califa. Né? E ele também começou a fazer as investidas e as guerras que foram se expandindo dali. Os califados árabes, olha, de 622, quando começou, né, com Maomé, e ele faleceu em 632, né, você vê que ele já tinha tomado aqui toda ele tinha tomado aqui a Península Arábica, né, praticamente, né, e depois com o califado ortodoxo aqui, que foi desses 3 califas que vieram depois dele, que tinham convivido diretamente com Maomé, né, houve toda essa expansão aqui. Isso aqui são os países de hoje, né? Não é daquela época. Essa divisão aqui não existia naquela época. Mas hoje é o que é o Islã, o Turquemenistão aqui, o Iraque, a Síria, a Armênia, Egito, Líbia, né? Foi a segunda expansão. Lembra que a gente tinha falado que nessa época aqui estava tendo uma briga grande aqui do Império Romano, né, com os árabes, né, o Império Bizantino aqui. Então eles tinham ficado muito enfraquecidos. Então, na hora que eles começaram a invadir aqui o norte da África, eles tiveram muita facilidade de avançar, porque o Império Romano estava debilitado. Eles tinham gastado muito recurso ali na guerra com os persas e tinham ficado mais fracos. Então eles conseguiram avançar facilmente para cá. Né? E acabaram avançando também para lá e depois acabaram entrando aqui em direção ao Irã também. Tá? Com essa mensalidade da questão da guerra e que você tem que avançar, e o Islã tem que ser propagado, e você tinha motivos então para levar o Irã, né, o islamismo para frente, eles foram avançando, e conquistando, e avançando e conquistando. Então isso perdurou por muito tempo. Né? Você fala que não tinha assim, um motivo de, não, como se fala hoje em dia, né, não, o Islã é de paz, nós aceitamos, e, né, o que vier está tudo certo, não precisamos fazer a guerra. Né? Nós vemos que isso tem acontecido hoje sim, e o Islã tem se expandido como? Através de migração. Né? Um dos grandes problemas da Europa hoje é a migração de islâmicos. Né? Eles já tem uma porcentagem muito grande dentro da Alemanha, de países como a França, né? Inglaterra. Né? E existe se você vê, existem algumas teorias, algumas projeções, né, que em torno de 2050 a Alemanha vai ser islâmica. Né? O califado vai estar dominando ali. Por quê? Porque eles não têm filhos. Né? Cada casal tem um filho. Se cada casal de 4 pessoas tem um filho cada um, dá 2 aqui. Se esse 2 aqui tem um depois, né, vai ter quantas pessoas? Enquanto os islâmicos têm uma taxa de natalidade de 6, 7 e de muitos filhos. Né? Então, está havendo uma desproporção. E outra coisa que está acontecendo é, você não está tendo uma queda populacional na Europa. Né? Apesar da taxa de natalidade ser muito baixa, você não está tendo uma queda de população. Então, o que está acontecendo? Islâmico, migração. Né? Povos que vêm da África, povos que vêm de outros países e que estão indo para trabalhar no lugar das pessoas que não estão lá, e essas pessoas estão ocupando espaço. Tá certo? Obviamente que tem todas, não é só uma religião, tem todas as religiões, né? Mas é um fato que realmente está acontecendo. Tá? Mas toda essa expansão aqui do califado omíada, que foi acontecendo também pelo norte da África, aqui, né? Ele acabou entrando aqui na Espanha e dominou Portugal e Espanha aqui, né? Nessa fase em 661 aqui, e praticamente ele parou. O Portugal ficou presinho naquele espacinho aqui em cima, aqui, que tinha uma cadeia de montanhas aqui, eles se aquartelaram ali, ficaram presos ali. E aqui teve uma batalha grande entre os francos aqui e o pessoal islâmico aqui, que conseguiram barrar os islâmicos aqui. Eles ficaram presos aqui nessa região, também não conseguiram avançar aqui em direção à Europa. Tá? Nessa época, né,
houve aqui na Europa, foi o início da Idade Média, né? A Idade Média começou em 490 e poucos, né? E foi até 1500. Né? Então, todas essas fases, todo esse período aí da Idade das Trevas na Europa, esse reino aqui, que foi o reino islâmico, ele existiu aqui nessa região. E tomava a região da Grécia aqui, tomava a região dos filósofos e tudo mais. Então, foi uma região que, na verdade, enquanto a Europa estava em trevas, toda a parte islâmica do lado de cá estava fervilhando de arte, de cultura grega. Eles estavam traduzindo os textos gregos antigos para o árabe, né? E tinha influência da cultura. Enquanto mexer no corpo humano era proibido, né, na Europa, e por causa do cristianismo e tudo mais, os árabes tinham plena liberdade para fazer autópsia, né, e abrir o corpo humano, e ver o coração, e ver o pulmão, e estudar anatomia. Então eles desenvolveram uma série de textos, né, sobre medicina, e eles tinham uma medicina muito mais avançada do que a medicina da Europa na época. Tanto que o pessoal da Europa ia até a parte islâmica para ser tratado. Tá? Então, foi uma época que realmente mas não foi uma época pequena, né? Foi uma época muito grande. Né? Você vê aqui, o Estado Otomano, né? 1481, mais ou menos, né? Tomava toda essa região aqui. Ó, né? E aqui houve a Constantinopla, está aqui, Istambul, né? Nessa região aqui, e aqui teve a queda de Constantinopla, que foi a cidade que tinha sido feita por Constantino, caiu ali em 1490 e pouquinho. Né? E eles tiveram esse pequeno canhão aí, né, que eles usaram para destruir a muralha da cidade. Né? Então eles tinham tecnologia, né, que foram fazendo ali de canhões e tudo mais. Houveram grandes cercos nessa época, né, que foi a Batalha de Lepanto, né, o grande cerco de Viena, que quando eles saíram de Constantinopla ali, eles tiveram acesso à Europa. E se eles continuassem avançando ali, eles iam tomar toda a Europa. E não ia sobrar nada. Eles pararam em Viena. Em Viena tiveram duas grandes guerras em Viena, que foi um cerco. A cidade era muito fortificada. Tá? E a Batalha de Viena em 1683, ela foi um marco, porque a cidade, eles cercaram a cidade toda e ficaram lá meses tentando derrubar a muralha da cidade e invadir. Se eles conseguissem conquistar, eles avançavam em direção ao centro da Europa. Né? E isso foi muito... E existe uma história interessante aí, que é a história dos padeiros. Né? Exatamente, porque as padarias eram debaixo da terra, eram subterrâneas. Né? E os padeiros estavam lá fazendo os pãezinhos deles lá de madrugada e começaram a ouvir o barulho. Os caras não conseguiam passar pela muralha por cima, eles estavam cavando por baixo. Né? E os padeiros escutaram o barulho, pim, pim, das picaretas e tudo mais, né? E foram lá e alertaram os soldados e o exército, e o pessoal foi lá e conseguiu conter a entrada na cidade através das cavernas. Né? E aí eles fizeram esse pão aí, que foi um pão comemorativo, né? Que é em forma de meia-lua, né? Sobre a vitória que eles tiveram sobre os árabes, né? Sobre os islâmicos. Né? Então tem a estrelinha ali, né? Mas o coração tem esse formato de meia-lua por causa disso, né? Por causa da Batalha de Viena. Então, todas né, esses principais focos que tiveram, a gente viu aqui que teve o cerco de Malta também, foi um outro grande cerco que eles fizeram. E sabe quem ajudou nesses grandes cercos, nessas grandes batalhas que segurou o Islã ali na entrada da Europa? Os papas. Né? O cristianismo naquela época, né, eles estavam, né, naquela briga. Uma das coisas que derrubou Constantinopla foi o Papa também. Porque o Papa tinha prometido um exército para Constantinopla para ajudar ali na segurada da cidade, e ele demorou porque estava tendo a revolta protestante, ele estava com um problema com os protestantes na Europa, e por causa disso ele demorou para mandar o exército. Quando chegou, a cidade já tinha ruído. Né? E eles perderam a batalha. Agora em Malta e o cerco de Lepanto, eles conseguiram fazer. Né? Malta tem essa estrela até hoje, que é uma estrela famosa, né? A estrela de Malta, que é uma estrela um símbolo que ficou dessa época também dos islâmicos. Né? Da briga que tiveram por causa do formato do castelo que tinha lá. Né?
que é um formato de estrela, assim, com pontas, né? Que ficou. Mas tudo isso da briga do povo cristão, entre aspas, islâmico. Você imagina se tivesse caído ali a Europa, todos os cristãos que estavam na Europa, era, né, morte, né? Ou então, e a questão assim, no começo ali do Islã, existem algumas regras e alguns versículos que falam que sobre o imposto. Então, tem um imposto que você é cobrado das pessoas. Então, se você não, o cristão e o judeu não necessariamente tinha que ser morto. Você poderia seguir a sua fé ali quietinho, mas você tinha que pagar um imposto. Esse imposto era um imposto muito caro, quase 80% do que você ganhava. Então, se você não conseguisse pagar o imposto, você tinha que, né, virar escravo, né, e perder suas coisas e as suas posses. Então, o pessoal acabava fugindo, né, deixava e abandonava os lugares por causa do imposto. Tá? Tocou lá o sinal? Acho que não. Tocou? Então tá bom. Bom, pessoal, então é isso. A semana que vem, eu vou falar algumas coisas específicas sobre o islamismo, no que refere às mulheres, né, alguns assuntos mais específicos, só para a gente dar uma pincelada. O objetivo aqui não é esgotar o assunto do islamismo, né? O assunto é monstruoso. Né? A ideia é colocar algumas ideias, algumas vertentes, para a gente ter uma noção, mais ou menos, sobre o assunto, e ver qual é o nosso posicionamento hoje. Né? Cristãos hoje, vivendo no século 21 aí, o que nós temos, como é que temos que ser o nosso posicionamento diante de tudo que está acontecendo, tá bom? Tenham uma boa semana para vocês. Vamos só terminar com uma oração. Espera aí. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, Pai, e peço que o Senhor nos ajude nas nossas lutas diárias, que possamos estar buscando cada vez mais a Ti, conhecendo mais a Ti, Senhor, e Teu Espírito esteja trabalhando nas nossas mentes, para que possamos estar sendo luz e sal e cumprindo a nossa obrigação diante de Ti. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.